Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei a que horas você está assistindo a este vídeo, mas seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós vamos ver o curso Escrevendo Textos de Sucesso, Produção e Revisão Textual para o Cotidiano. Seja muito bem-vindo à nossa aula 5, penúltima aula, hein? Vamos lá, simbora. Organização do curso. Já foi a aula 1, os gêneros textuais do cotidiano, aula 2, os fatores de textualidade e a revisão textual, compreensão de textos jornalísticos e publicitários e escrevendo bons e-mails. Nós começamos com as nossas aulas práticas, então nós vimos um pouco mais detalhadamente de como escrever um e-mail, a estrutura do e-mail em si, a linguagem para utilizar, exemplos de saudações, exemplos de despedidas, aquela dúvida de segue em anexo ou segue em anexo, só para validar as duas conceptos. Só tem que saber usar corretamente, hein? Por conta que segue em anexo concorda em gênero e número, enquanto que segue em anexo não varia. Tem que lembrar disso. E hoje nossa aula será de produção textual para as redes sociais. Aquele post para o Facebook, aquele post para o Instagram, aquele tweet que você manda, a descrição no vídeo do YouTube. Isso a gente vai ver hoje. Então, simbora para a nossa aula 5, produção textual para as redes sociais. Espera aí, agora tela cheia, vamos lá. Já parou para reparar como as redes sociais se tornaram parte importante do nosso cotidiano? Vocês já pensaram? Tipo, digamos assim, na última aula a gente chegou a conversar... Peraí, deixa eu voltar aqui. Na última aula a gente chegou a conversar de que existem pessoas que não estão em redes sociais. De fato existem. Mas são cada vez mais raras, são cada vez... É cada vez mais impossível você viver sem as redes sociais. Porque através das redes sociais... Desculpa, gente. Através das redes sociais, a gente tira somente o que a gente faz no dia a dia. A gente contata emprego, a gente contata oportunidades de estudo, de viagem, de conhecimento, de sorteio. Tudo hoje em dia se dá pelas redes sociais. Grande parte das coisas se dá pelas redes sociais, a gente sabe muito bem disso. E as redes sociais de uma forma mesclada, né? O que começa divulgando no Instagram leva a gente para uma videoaula que vai ter no YouTube. Provavelmente você pode ter chegado aqui dessa forma, né? Você viu o anúncio você viu o anúncio não, né? Você viu o post em alguma rede social e chegou até aqui dessa forma. Ou então foi comunicado por algum amigo que compartilhou com você essa mensagem, que compartilhou com você a mensagem, né? O aviso sobre este curso. E você chegou até aqui. Então, muita coisa hoje em dia se dá pelas redes sociais. Virou praticamente impossível viver sem elas. E também virou impossível, agora, de fato, impossível ignorar a existência delas. Se você tem um negócio, se você vive em sociedade, você precisa lembrar que as redes sociais existem. Por que eu tô falando isso? Por conta que, por mais que você não tenha rede social, você vai acabar sendo afetado por ela, pelo que acontece nas redes sociais. A gente sabe que muito das polêmicas, discussões, importantes discussões para a sociedade começam nas redes sociais. Então é por isso que a gente tem que lembrar e priorizar isso, sabe? Quando a gente está lá na rede social, a gente não é uma conversa com os amigos, algo que vai ser falado agora e vai ser esquecido depois. Não, aquilo lá vai repercutir. Então a gente tem que ter a ciência da informação que a gente está passando. Vamos lá. Peraí, voltando aqui, slide tela cheia para vocês. Presença verde e amarela na internet. Vocês já pensaram em quanto o brasileiro usa a internet? Então, né? Vamos ver aqui. 84,3% da população brasileira, isso é dado desse ano, tá? Ó, 2023. 84,3% da população brasileira, ou seja, 171 milhões e 800 mil brasileiros são usuários da internet. Ou seja, é muita gente, gente. É muita gente, é quase a população inteira. Sim, tem muita gente ainda que não tem acesso à internet. Tem muita gente que tem um acesso precário à internet, com sinal de má qualidade, mas ainda assim, a internet está presente na vida de todo mundo, basicamente. Dessa população toda brasileira que utiliza a internet, né? Aliás, da população inteira, não só que utiliza a internet.
70,6% da população brasileira, ou seja, 152 milhões e 400 mil brasileiros, são usuários de mídias sociais. O que seriam as mídias sociais? A gente vai ver daqui a pouco. Mas isso quer dizer que, as mídias sociais, tudo que está vindo na cabeça de vocês é mídia social, tá? O YouTube, o Instagram, o Facebook, o Pinterest, o Twitch, o TikTok, o WhatsApp, tudo isso é rede social. O Telegram, o Twitter eu acho que eu já falei, né? Mas tudo isso é rede social. E muitas outras também. Trivago, Wattpad, tudo isso é mídia social. Mídia social. A gente vai ver a diferença entre mídia social e rede social daqui a alguns slides. Prosseguindo. Aqui, aqui a gente tem um gráfico do número de usuários nas mídias sociais. Facebook tem 109 milhões, desculpa. 109 milhões. YouTube, 142 milhões. Ou seja, o YouTube ganhando disparado de todo mundo por causa que é o que a gente já falou, né? O YouTube, ele é uma mídia social, ele não é uma rede social, ele é uma mídia social e que acaba sendo utilizado por muita gente, por causa que ele se torna... Para começar, que você não exatamente precisa ter um login para poder utilizar o YouTube, não precisa, o que é diferente de Facebook, de Instagram, acho que o TikTok também. Não, o TikTok não. Desculpa, gente, é que eu não tenho TikTok. Sim, eu estou fora desse mundo, desculpa. Mas então, as outras mídias, né, redes sociais, você precisa de ter um login. O YouTube não, então o YouTube já sai na frente disso. O YouTube, ele acaba sendo como ele é uma plataforma de vídeos, ele, digamos, seria uma outra versão da televisão na internet. Então, se você vê qualquer tipo de conteúdo educacional, financeiro, esporte, musical, entretenimento, tudo pelo YouTube. Por isso que ele acaba saindo na frente, por isso que ele tem mais usuários. Esses 142 milhões aqui. Aí depois vem o Instagram, 113 milhões. Olha, prestem atenção nisso aqui. O Instagram tem mais usuários do que o Facebook. Então, o que mostra que o Instagram é uma rede social que tem crescido muito nos últimos anos e que tem se tornado mais importante do que o Facebook. Assim, em representatividade do povo brasileiro. O TikTok, que também tá lá em cima já, com muitos usuários. Facebook Messenger, Twitter e o Pinterest. O LinkedIn também é uma das redes sociais que tem mais usuários. Gente, desculpa que eu ouvi, pensei que estavam mexendo ali na porta. O LinkedIn, ele também é uma rede social que tem crescido muito nos últimos anos. É uma rede social de nicho, né, focada para o uso profissional. Só que a métrica deles de usuários, ela acaba sendo diferente. Por isso que ele não está aqui nesse gráfico, tá bom? Vamos lá. Alcance dos anúncios nas mídias sociais comparado ao total da população brasileira. O Facebook alcança 50,50% da população brasileira. No total da população brasileira, não é só do povo que usa a internet. No total da população brasileira, o Facebook alcança 50%. O YouTube alcança 65,80%. É muita gente. O Instagram, 52,60%. Agora, pode reparar no TikTok, o alcance do TikTok. 50,40%. Gente, o TikTok, ele é a quarta rede que tem mais usuários aqui. Tipo, ele é um pouco mais que metade daqui, né? Do 140. E ainda assim, ele tem um alcance praticamente empatado com o Facebook e com o Instagram, entendeu? Então, digamos assim, para quem gosta de anunciar na internet, para quem precisa anunciar na internet, o TikTok se mostra como a melhor das opções aqui, com relação ao alcance. O TikTok e o YouTube, entendeu? Por conta, digamos assim, mesmo sendo uma rede social com menos usuários, as propagandas, os anúncios gerados lá têm maior alcance. Aí depois vem o Facebook Messenger, o Twitter e o Pinterest. Agora vamos lá. Voltei aqui para vocês. Textos na internet. O hipertexto. O que é hipertexto, né? Você já deve estar com a cabeça assim, o que é hipertexto? Calma, a gente vai falar tudo direitinho agora. Se vamos falar de modo geral, os hipertextos são escritos que possibilitam a leitura não linear.
como dicionários e enciclopédias, por exemplo. Você não pode pegar um dicionário... Ninguém lê o dicionário de ponta a ponta. Quer dizer, salvo raras exceções, tipo o Eminem, que fez isso. Mas enfim. Os hipertexto, o dicionário, você vai pegar o dicionário, vai lá, vai abrir na página tal, na letra tal, e vai procurar a palavra que você quer, para ver a definição. A enciclopédia, a mesma coisa. Você vai abrir uma enciclopédia e vai ir no tema que te interessa. Isso é uma leitura não linear, porque sumários e índices permitem isso. Se imaginarmos um fluxograma ou um mapa mental, fica mais fácil de entender o conceito. Por que fica mais fácil? A gente vai ver aqui, ó. Começamos a leitura em um assunto ou tópico e a estendemos em uma direção e ritmo que vai conforme a nossa vontade ou objetivo. Quando a gente pensa no fluxograma, a gente sempre tem lá, né, o assunto X, e aí lá a gente vai puxando setas e setas e setas e vai montando outras coisas. Mapas mentais também é a mesma coisa, né? A gente começa no assunto X e ele vai puxando para vários lados, e a leitura vai depender da nossa vontade, do nosso objetivo para aquele texto. A gente pode começar, por exemplo, um mapa mental que comece com um assunto X. Espera aí, vamos pegar aqui. Vamos dar uma de Picasso aqui agora. Vamos lá. A gente começa escrevendo o assunto X aqui. Aí depois eu puxo uma seta para cá, eu puxo uma seta para cá, eu puxo para cá. Vou puxando seta para todo que é lado. Aí aqui eu puxo outra seta para cá, outra para cá, outra para cá. Isso aqui tá parecendo uma aranha quase. Mas vamos ignorar isso. Aqui vai ter um assunto, aqui vai ter outro assunto, aqui vai ter outro assunto. Eu posso começar a leitura aqui e vir para cá, ao invés de vir para cá. Isso é uma leitura não linear, entendeu? Por causa que eu estou determinando o ritmo de escrita aqui. Vamos apagar isso aqui, né? Por causa que isso aqui já está... Isso aqui está muito feio. Vamos lá, apagando. Pronto. Vamos voltar com a nossa canetinha laser. Vamos lá. Se imaginarmos um fluxograma, um mapa mental, fica mais fácil de entender o conceito. Começamos a leitura em um assunto ou tópico e a estendemos em uma direção e ritmo que vai conforme a nossa vontade ou objetivo. Assim, as conexões dos hipertextos virtuais se dão por meio de hiperlinks. Esses podem aparecer no formato de textos ou palavras, imagens ou banners. Mata 2020, página 29, grifo da autora. Como assim, gente? Conexões dos hipertextos virtuais se dão por meio de hiperlinks. A gente tem um exemplo aqui de dois hipertextos, dicionário e enciclopédias. Os dois são hipertextos físicos. Virtuais são aqueles que se dão por meio da internet, por meio do computador, do celular e enfim. Quando a gente fala de hiperlink, sabe quando você acessa uma reportagem ou uma matéria num site de música, por exemplo? Você acessou uma matéria num site de música. Aí lá eles estão falando das músicas de outros artistas, e aí sempre tem um destaque, às vezes é uma cor diferente, ou então um grifado, uma coisa assim. Você clica lá e ele vai te mandar para outra página. E aí vai ter várias partes assim que você vai clicar e vai te mandar para outra página, ainda naquele texto, vai estar pelo meio da matéria. Aquilo são hiperlinks. A matéria do que se dá pela internet, ela é um hipertexto por causa disso. Por causa que ela te possibilita a leitura não linear. Você precisa clicar naqueles links para continuar a sua leitura? Não precisa. Mas você pode clicar e aumentar a sua leitura, expandir a sua leitura no ritmo e direção que você quiser. E aí, ó, textos ou palavras, aqui eu dei um exemplo de texto ou palavra. Você tem as imagens, que por vezes são imagens de propagandas, mas nem sempre são imagens de propagandas. Você tem os banners também, esses sim, são propagandas. Gêneros virtuais. A expressão refere-se às novas modalidades textuais, que foram e vêm sendo criadas devido ao uso da internet e das novas tecnologias, computadores e aparelhos portáteis. Deste modo, esses gêneros caracterizam-se basicamente pela centralidade da escrita e pela multiplicidade de semioses, imagens, sons, texto escrito. Marcuski, 2004, Apud, Heine, eu não sei se fala assim, mas vamos ler assim por enquanto. 2005, página 2, 3, grifos nossos. Sim, novas modalidades textuais. No caso que e-mail é uma nova modalidade textual. Meme é uma nova modalidade textual. Post no Facebook, post no Instagram, nova modalidade textual. Homepage, nova modalidade textual. Fanfic, também, entendeu? Então são vários, fanfic, wiki também, sabe? Tipo Wikipédia.
o Wikipedia ou então aqueles fandoms que tem na internet. Todos esses são gêneros virtuais. São novas modalidades textuais que surgiram com o advento da internet e das novas tecnologias. Aqui, ó, essa parte é muito crucial no que a gente está falando hoje. E aí, ó, caracterizam-se basicamente pela centralidade da escrita e pela multiplicidade de semioses. Sim, centralidade da escrita. No caso que são textos focados em um assunto único. E aí você tem várias formas de falar, de escrever este texto, de montar este texto. Lembra que a gente falou várias vezes aqui, desde a primeira aula, da importância das imagens e como elas também compõem o significado do texto, o sentido do texto? É o que a gente está falando aqui, ó. Multiplicidade semiótica. Imagens, sons, texto escrito, vídeos também são outras formas de compor esse texto, entendeu? Vamos lá. Exemplos de gêneros virtuais. A gente tem aqui o e-mail. Esse aqui é um e-mail marketing de confirmação de envio, né? Ó, a gente está vendo aqui da Amazon. Chat é outra forma de e-mail que se espalhou de forma grandiosa. Quando você pega o Facebook Messenger e o WhatsApp, são redes sociais baseadas em estruturas de chat, entendeu? Tem o blog, e aí aqui você está pegando uma homepage de um blog. E aí se você entra aqui nesse artigo aqui, por exemplo, você vai estar vendo um outro tipo ainda de gênero virtual. Seria o post blog. E aqui você tem um modelo wiki, né? É uma plataforma onde várias pessoas colaboram para falar sobre determinado assunto. O Wikipedia é a mais famosa de todas, mas você tem os fandoms, por exemplo, que são outros bastante conhecidos. Quando a gente pesquisa, por exemplo, sobre uma série, ou sobre um filme, ou sobre uma coleção de histórias ou algo assim, a gente vai acabar caindo provavelmente em um fandom onde os fãs compõem lá toda a história dos personagens e curiosidades e coisas do tipo. Desse modo, a gente começa a pensar, falar na internet. Primeiramente, é necessário escolher e conhecer muito bem o seu público-alvo e o tema sobre o qual você vai falar. Assim, você entenderá se deve ser mais formal, informal, meio termo entre esses. Gente, a gente está falando isso desde a primeira aula. Conhecer o seu público-alvo é a chave de você entender qual é a linguagem que você vai utilizar, o que você vai falar, entendeu? Não adianta, por exemplo, eu pegar um texto, digamos que eu vou escrever um texto para vocês. E aí não adianta eu vir aqui e falar um texto sobre linguística, por exemplo, e aí eu pegar termos ou então uma história da linguística que não vai interessar a vocês, entendeu? Aliás, nem exatamente falar sobre linguística, mas falar, por exemplo, sobre revisão textual, e aí eu vim falando com termos de linguística muito aplicado, coisas assim do tipo. Vai ficar difícil para vocês entenderem. Ou então, digamos que eu chamasse aqui um psicolinguista para poder falar como a gente absorve o conteúdo e como a gente faz para expressar a nossa vontade através da língua. Vai começar a utilizar termos médicos com a gente não vai entender, porque são coisas muito detalhadas, muito de nicho, entendeu? Então, por isso que escolher e conhecer muito bem o seu público-alvo e o tema que você está tratando é de suma importância em qualquer texto, não só em textos de internet. E aí a gente descobre, né, de acordo com o nosso público e com o tema que a gente está tratando, a gente descobre se pode ser mais formal, se pode ser mais informal, ou se pode ser um meio termo entre esses dois. Quando a gente fala, por exemplo, daquele e-mail que eu mostrei para vocês ontem, da Shoptime, eles são um meio termo, eles não são nem formais demais, eles não chegam falando senhor, senhora, não sei o quê, a menos que você peça, né, quando você registrar o seu nome, ou eles chegam falando com você, digamos assim, gente, vem conhecendo essas promoções, sei lá, né? A última liquida de Natal, acho que era esse o nome do e-mail que a gente viu ontem, né? Isso é um meio termo, entendeu? Americanas também adotam esse meio termo. Todo esse grupo aí adota esse meio termo. Quando a gente fala, por exemplo, da Nath Arcuri, ela adota o termo, ela adota mais a linguagem informal, entendeu? Agora, se você pega o canal do Primo Rico, por exemplo, ele, embora fale de uma forma mais, ainda de uma forma simples para a gente conseguir entender do que ele está falando de uma forma mais formal. Ele está falando
Ele está usando uma linguagem mais formal, entendeu? Digamos assim, mais séria e sóbria, digamos assim. Ó, preocupe-se com a relevância do seu texto e com a facilidade de leitura dele também. Satisfaça a necessidade do seu leitor ao consumir aquele escrito. Aquele escrito. Como assim, relevância do seu texto? Pensa bem, quando a gente escreve um texto, seja ele qual for, a gente está lá só pensando assim, ó, veio o pensamento, a gente colocou ele em palavras, veio o pensamento, a gente colocou ele em palavras, veio o pensamento, colocamos ele em palavras. Isso direto. Só que muitas vezes aquilo que a gente foi pensando é o nosso fluxo de pensamento. Por vezes, o que a gente acaba falando ali, a gente acaba se repetindo, acaba falando coisas que estão desnecessárias, sabe? Sabe quando você fala demais, demais, demais? Acaba sendo desnecessário por muitas vezes. Por isso que se preocupar com a relevância do seu texto é isso. Depois que você escreveu, você vai voltar nele, você vai ler e você vai falar assim: eu posso tirar essa parte, eu posso tirar essa parte, eu posso tirar essa parte. E a facilidade de leitura tem a ver com a forma com a qual você usa a linguagem, também tem a ver com o conteúdo que você está colocando ali e da forma que você está colocando. Olha lá, em outras palavras, não desperdice o tempo dele, o leitor. Lembre-se dele a cada acesso, disponibilize respostas para as questões que possam aparecer, supere as suas expectativas, fale com ele em tempo real, o deixe customizar o conteúdo, o faça se sentir especial. Porque assim, quando a gente está produzindo texto para a internet, a gente tem que pensar em tudo isso. Para começar, a pessoa que está lá lendo o texto na internet, ela tem mil coisas para ela ver ao mesmo tempo. Então, quando a gente está produzindo um texto, a gente já tem que imaginar assim: não, eu preciso manter o foco dele aqui. Como que você vai manter o foco? Sendo direto, sendo extremamente direto. E aí, lembre-se dele a cada acesso. Ou seja, você tem que pensar, tipo, digamos assim, ele chegou até aqui, até esse texto. E daqui ele vai para onde? Você já tem que imaginar mais ou menos esse caminho que ele vai traçar para você saber como você vai lidar com o que você vai escrever e como você vai lidar com a atenção dele, para você saber o nível da atenção dele. Alguém que acabou de acessar a internet, ou seja, um texto que você vai produzir para uma homepage, por exemplo, entendeu? Alguém que acabou de acessar a internet é alguém que ainda está com a atenção bastante desperta, entendeu? Agora, se você já está falando de um texto dentro de uma rede social, a atenção da pessoa ali, ela já está bem mais dispersa, digamos assim. Ela já está bem mais afastada, sabe? Já tem dispersa, já está bem mais dispersa. Disponibilize respostas para as questões que possam aparecer. Quando você está escrevendo um texto, isso é qualquer texto, não só texto de internet, toda pergunta que você levanta, você tem que responder ali, tá bom? Supere as suas expectativas. Quando você começa a ler um texto, e aí aquele texto te entrega mais do que você esperava, mas quando a gente vai assistir um filme ou quando a gente vai assistir uma série. Sabe que a gente fala assim? Eu tinha muita expectativa e as expectativas foram superadas? É isso. Eu e minha irmã, a gente começou a assistir uma série, se chama Ted Lasso, e aí o meu irmão falou assim, que estava com a expectativa muito alta por causa que muita gente estava falando que a série era muito boa. E também, né, até o time da série foi parar no FIFA, um time que era ficcional, foi parar num jogo de verdade. E aí o meu irmão falou assim, eu tinha altas expectativas, mas essas expectativas foram superadas. Então é isso, quando você vai escrever um texto, você tem que pensar nisso. Você tem uma proposta, você tem que cumprir aquela proposta. Ok, você fez o suficiente, mas você pode fazer ainda mais. Supere a proposta e escreva mais um pouco, sabe? Escreva mais, dê dicas de coisas que vão além do que você está oferecendo ali, entendeu? Além do que você está falando ali. O deixe customizar o conteúdo. É aquela coisa que a gente estava falando. De você começar a ler num canto e aí você encaminha a sua leitura para outro modelo, para outro campo, sabe? Para outro lado. Que é o que possibilita o hipertexto. O faça se sentir especial. Isso é sempre, né? Quando você está escrevendo um texto, você tem que pensar assim, o meu leitor, ele tem que se sentir conectado comigo, ele tem que se conectar com aquilo que você está falando, ele tem que se conectar com o que você está escrevendo para falar assim, isso faz sentido para mim, tanto faz sentido que eu quero ler mais, eu quero conhecer mais. E aí ele vai ler o que ele vai ler ele vai ler não só aquilo que está aparecendo para ele, mas ele vai procurar ler mais do que você escreve, por causa que ele vai perceber que a sua escrita se conecta com ele. Uma vez eu estava conversando com meu irmão, e eu não sei com relação a vocês e as outras pessoas, mas quando eu estou lendo um livro, a história me chama muita atenção. Normalmente, assim,
A capa chama atenção, o título chama atenção, a sinopse chama atenção. Ok. Mas quando você já está lendo um livro, o que faz você terminar aquele livro e buscar, o que faz te manter naquela leitura, o que te pega logo no começo, depois que você iniciou a leitura, tá? O que te pega logo no começo, por vezes, não é nem tanto a história, mas a forma de escrita do autor. Eu não sei se vocês já repararam nisso, mas, assim, você tem a história, ela vai te pegar quando você lê a sinopse, sei lá, ou quando você vê a capa. Muita gente compra o livro, né, ou começa a ler um livro e nem sabe a sinopse, mas viu a capa e a capa achou interessante, ou viu o título e o título achou interessante, ou os dois. Aí é melhor ainda, né? Quando a capa e o título conversam e conseguem atrair a sua atenção. Mas depois que você iniciou a leitura, o que vai fazer você pegar aquele livro e detonar ele em horas ou poucos dias, ou então demorar meses para ler ele, é se aquela escrita te envolve, entendeu? Se é uma escrita que te toca de alguma forma, te emociona, ou se o conteúdo que ela tá sendo passado naquela escrita te interessa de alguma forma, sabe? Você fica pensando assim, nossa, que coisa maravilhosa, quero ler mais e mais disso, entendeu? Então vamos lá. Lembra que a gente falou de escaneabilidade na aula passada e eu acho que eu cheguei a comentar isso ainda numa aula anterior? Escaneabilidade é isso, é você facilitar a leitura do teu texto. E como você vai fazer isso? Você vai utilizar intertítulos, aqueles subtítulos que a gente chegou a aprender na escola, coisa e tal, aqui a gente só muda a titularidade, só muda a forma de falar, entendeu? De subtítulo passa para intertítulo, para separar assuntos mais extensos. E isso não é só em blog post, tá bom? Não é só quando você vai escrever uma matéria, que nem a gente viu lá nos textos jornalísticos, ou quando a gente vai escrever um post para qualquer página. E a gente pode utilizar intertítulos quando a gente está produzindo um post de carrossel, por exemplo, no Instagram. Imagine que cada lâmina você coloque um intertítulo ali. Funciona bastante para quando a gente vai fazer listas, por exemplo, sabe? Top 5 filmes incríveis, entendeu? Digamos assim, você tá falando dos incríveis, aí você coloca top 5 filmes incríveis, entendeu? Dando um exemplo de post. E aí, em cada lâmina, você utiliza um filme, entendeu? Você coloca um filme ali. Você está usando intertítulos, você está usando subtítulos. Ou então, se você pega um texto, um post, às vezes, de contínuo mesmo, mas contínuo assim, não é uma lista, entendeu? Mas ainda assim você publica em lâminas, e em cada lâmina você destaca um texto, uma frase, uma coisa assim, que sirva como título daquela lâmina, entendeu? Sirva como, não é o título daquela lâmina. Seria como se você estivesse escrevendo um texto direto e colocasse partes em negritos. É tipo isso. Utilize bullet point ou números em textos de listas. Bullet point ou números funcionam muito bem para isso, para esse exemplo que eu falei para vocês. Aí vocês colocam lá aí tal, 2 tal. Ou então itens, né? Você vai colocar lá a bolinha e aí você vai escrever na frente. Se você for fazer de listas, quando você for escrever listas, assim, tipo, a lista é o tema principal, tá? Não é que nem aqui que está pelo meio do texto. Essa lista não é o principal dessa aula. Mas aqui está pelo meio do texto elaborado para essa aula. Você procure fazer uma lista com números ímpares. Porque o ser humano funciona assim, entendeu? A gente se sente mais atraído a ler uma lista de 5 itens, de 3 itens, de 7 itens, de 9 itens. O 9 nem tanto, mas o 3, o 5 e o 7, a gente se sente mais atraído a ler listas com esses valores do que se a gente fala assim, 4 coisas que você precisa saber. O 4 não chama tanto a nossa atenção do que o 3. É estranho, eu sei. Parece que não faz o menor sentido, mas é assim que funciona a mente humana, gente. Não sou eu que estou falando isso. Isso foi em um dos cursos que eu fiz sobre leitura, sobre escrita na internet. Top, eu já não lembro mais porque já tem um tempo já que eu tinha visto. Mas essa é uma dica que eu vi lá, feita por especialistas, assim como a quantidade de tags também. Aliás, eu tô vendo que eu não coloquei aqui, eu vou falar. Hashtags. Quando a gente vai escrever algum post pra internet, seja Instagram, seja Facebook, seja YouTube, seja lá o que for, use de 5 a 10 hashtags, entendeu? Por causa que aí sim você vai estar falando sobre... e sempre relacionado ao seu assunto, entendeu? Nada de tags aleatórias, por causa que aquilo não vai incrementar o seu texto.
Quando você está falando de uso de hashtags, você está falando de aumentar a facilidade por qual as pessoas vão encontrar o seu post, entendeu? Vão encontrar o seu conteúdo. Então, aqui ó, utilize o negrito para dar destaque nas partes mais importantes. Isso a gente já falou, né? Você vai colocar ali para facilitar, para que a pessoa bata o olho no teu texto e consiga ler aquilo rapidamente. Alinhe o texto à esquerda, para que o leitor não se perca durante a leitura. Porque o que acontece? Quando a gente justifica o texto, se vocês já pararam para reparar, para ler bastante textos justificados, é comum a gente estar lendo, e aí a gente perde a linha em que a gente está. Enquanto que se um texto está alinhado à esquerda... Me esqueci que aqui está trocada a câmera, gente. Mas enfim, quando o texto está alinhado à esquerda, acho que aqui para vocês vai aparecer esse lado aqui, né? Quando o texto está alinhado à esquerda, as linhas elas não vão terminar tudo juntinha desse lado de cá. Elas vão terminar mais ou menos assim, sabe? Entortando. E aí facilita para você enxergar em que linha você tá e ir continuando a sua leitura. Sem que toda vez você pare e tenha que voltar para conseguir se encontrar no texto. Escreva parágrafos pequenos. Tente calcular umas 3 linhas para cada. Por que eu falei tente calcular? Por causa que isso não dá para avaliar sempre, né? Se você vai escrever, para começar, vai depender do tamanho da tua tela, da escala que você está utilizando no seu arquivo que você está escrevendo, certo? Vai depender da plataforma que você vai publicar o texto também. Por causa que às vezes 3 linhas em uma plataforma vai virar 6 na outra. Você vai quebrar o seu texto no meio? Não, você não vai. Então, tenta calcular mais ou menos isso, entendeu? Tenta calcular 3 linhas. Se passar disso, tudo bem, tá? Não tem problema nenhum. E insira um espaço entre um e outro. Quando você separa os parágrafos, você está facilitando com que a pessoa, novamente, não se perca no conteúdo. E utilize imagens que se associem ao seu texto. É o que a gente está falando de construir sentidos, entendeu? A imagem ela pode se associar ao seu texto, como ela pode, assim, digamos, ser só uma representação, como ela também pode ser parte do seu texto. Ela também está passando informação através dela. É o que acontece quando a gente coloca um infográfico, que normalmente vai resumir o conteúdo que a gente está escrevendo, ou quando a gente coloca um gráfico, por exemplo, entendeu? Que nem eu coloquei no começo dessa aula. Eu coloquei gráficos para vocês, eu coloquei estatísticas, coloquei dados que fazem parte do contexto, entendeu? Foi para mostrar para vocês a importância da internet, a importância dos textos de internet. Aí, ó, aqui a gente está falando de escaneabilidade. Isso aqui, ó, NatView 2018, a Pudimata 2020. Ele está mostrando aqui as áreas quentes de um texto. Por causa que o olho humano, ele funciona nessa leitura meio F aqui, que nem está escrito aqui. Por causa que, ó, aqui a pessoa lê detalhadamente, ela lê palavra por palavra. Aqui por cima, ela vai dar uma leitura mais ou menos. As partes em azul, ela só vai passar o olho por cima, entendeu? Então, quando a gente está produzindo um texto, a gente tem que imaginar isso. O topo dele vai ser lido, a segunda parte abaixo do topo vai ser lido e o resto vai ser passado um olho rapidamente. Por isso que quando a gente coloca subtítulos, é como se a gente recomeçasse esse F dentro daquele texto que a gente está produzindo. Então, seria, digamos assim, ó. Digamos que aqui tivesse um subtítulo. Aqui, eu iria ler ele de novo, ó. É só vocês prestarem atenção aqui, por exemplo, ó. Tá vendo que nessa imagem aqui, você tem um título aqui em cima, você tem uma imagem. Esse texto que fica recuado, como ele está recuado, ele ganha destaque. É por isso que ele está com aqui a parte vermelhinha. A mesma coisa aqui. Quando você vem aqui para a parte, deixa eu mudar de cor aqui. Peraí. Deixa eu mudar de cor aqui, que eu acho que vai ficar talvez mais fácil para vocês verem. Tá vendo que aqui embaixo ganha destaque, não só nessa linha aqui que vai até o final, mas essa parte aqui também ganha destaque, porque aqui a gente tem um subtítulo. Conforme a gente tem um subtítulo aqui, a gente reaquece a leitura. Seria basicamente isso. Por causa que essa imagem aqui é um mapa de leitor, é um mapa de calor da leitura que a gente faz. E aí a gente chega aqui. Mídias sociais, peraí, vamos colocar a tela cheia. Mídias sociais versus redes sociais. Mídias sociais são plataformas digitais focadas no contato e interação entre as pessoas por meio do compartilhamento e transmissão de conteúdo. Gente, por meio do compartilhamento e transmissão de conteúdo em larga escala. Gente, desculpa, eu não sei, talvez vocês estejam vendo um negócio escrito aqui atrás, que quando eu estava montando o slide eu não percebi que ficou por aqui. Mas desculpa, é por causa que a tela está muito escura, então eu não devo ter visto isso antes. Mas agora eu estou conseguindo ver porque o brilho está no máximo. Então eu peço desculpa. Mas vamos lá. Tá dando para ler por causa que o fundo aqui é escuro. Então tá dando para ler mesmo assim. Mas vamos lá. Ai, desculpa. Ó, compartilhamento e transmissão de conteúdo.
em larga escala. As mídias sociais, elas focam no conteúdo, enquanto que as redes sociais no relacionamento. A gente já vai ler essa parte aqui. Por enquanto a gente está aqui. Alguns exemplos seriam os blogs, os sites e YouTube, todos os locais de produção de conteúdo. Redes sociais tratam-se de uma categoria dentro das mídias sociais. Esse aqui pertence a esse aqui, focada especificamente na criação e desenvolvimento de redes de relacionamento. Redes sociais é isso, é relacionamento, é troca de ideias, sabe? De conversa mesmo entre uma pessoa e outra. Alguns exemplos são o Facebook, o Instagram e o Twitter. Dentro dessas redes, a gente pode utilizar para produzir conteúdo? Sim, a gente sabe disso. Mas o foco deles é lá no relacionamento. Então, produza conteúdo, mas pense no relacionamento que você vai trabalhar através daquele conteúdo, por meio daquele conteúdo. Aí vamos lá, os tipos de redes sociais. Temos as redes de relacionamento. O objetivo desse tipo de rede é oferecer um espaço onde as pessoas possam se conhecer e estabelecer uma rede de amigos. Como o Facebook, por exemplo. O Facebook, o Instagram, o Twitter, são todas redes de relacionamento. Elas são criadas com esse objetivo. Outro tipo são as redes de entretenimento. São focadas em oferecer um espaço descontraído e de lazer na internet. Seu conteúdo é baseado em textos visuais, imagens, vídeos, lives, etc. Um exemplo é o Twitch, o Twitch, que é uma plataforma de streaming, certo? De streaming de vídeo. Outro exemplo aqui, YouTube também. É uma rede de entretenimento, certo? Relacionamento profissional. Visam possibilitar conexões profissionais, criar um network, oferecer vagas de emprego. O maior exemplo é o LinkedIn. Todos nós já conhecemos o LinkedIn. Sabemos que o LinkedIn funciona assim. A pessoa vai lá, posta uma vaga de emprego, ou então ela faz um post do tipo post blog, ou então post de Facebook lá falando sobre desenvolvimento pessoal dela, ou então desenvolvimento profissional. Tem as redes de nicho, que elas focam em um setor específico que pode ser profissional ou social. Um exemplo é o TripAdvisor, que é focado em viagens. Outro exemplo é o Wattpad, que é focado em escrita, em publicação de livros, entendeu? Ele é uma rede social que funciona assim. O que é uma rede social? Ele tem chat, as pessoas podem comentar dentro dos capítulos, as pessoas podem curtir, as pessoas podem compartilhar. Ele possibilita toda essa troca de ideias. Autor e escritor trocam ideias por lá, o que comprova que ele é uma rede social. E aí a gente chega aqui. Principais redes sociais. Vamos lá, vamos ver as principais redes sociais. Gente, desculpa se eu estiver trocando as telas aí toda hora, tá? Facebook. As características do Facebook. Ele reúne diversas funções. Ele reúne diversas funções. Postagem de textos, imagens e vídeos, com a possibilidade de acrescentar links externos por escrito, lives, chats pelo Facebook Messenger, né, e etc. Que a questão dos links externos é importante, por causa que o YouTube também possibilita isso. O WhatsApp possibilita o compartilhamento de links externos também. O Instagram, ele já não possibilita isso. Você não pode colocar um link externo. Existe uma rede social chamada Line, que reúne basicamente o que o Instagram faz, o que o WhatsApp faz e o que o Facebook faz. Ele reúne basicamente todas as redes sociais. Do YouTube também. E lá você pode compartilhar o link, você pode compartilhar a foto, você pode comentar. Você tem um chat que é igualzinho o WhatsApp. Você pode fixar uma mensagem lá em cima, como acontece no Telegram, entendeu? As conversas, você pode criar, digamos assim, uma rede social, que nem acontece no Facebook, por exemplo, entendeu? Que você vai tendo post e aí naquele post as pessoas comentam. Só que esses posts que você faz, ele pode ficar dentro de uma conversa. Ele não vai ficar exatamente só na aba de rede social do que as outras pessoas estão postando. Ele vai ficar dentro da conversa. Então ele é muito interessante também. O que mostra um outro tipo de rede social. Vamos lá. YouTube, a maior plataforma de publicação e disseminação de vídeos. Nela, a diversidade de conteúdos e, por consequência, de dinâmicas é imensa. Por que a gente fala assim, diversidade de conteúdos e dinâmicas? Conta que conteúdos, a gente sabe que no YouTube a gente encontra tudo. Música, filme, série, cinema, educação, futebol, finanças, culinária, tudo a gente encontra no YouTube. Então, que mostra uma diversidade imensa de conteúdo. E por que de dinâmicas?
Por causa que a gente pode fazer um reality show no YouTube, a gente pode fazer uma postagem de conteúdo no YouTube, a gente pode fazer um clipe, entendeu? A gente pode fazer uma live, a gente tem os shorts agora. Então a gente tem várias formas de trabalhar vídeos no YouTube, entendeu? Um sorteio, uma coisa do tipo, sempre dá para fazer lá. WhatsApp, esse muita gente conhece por causa que basicamente todo mundo tem WhatsApp hoje em dia. Ele foca na troca de mensagens instantâneas e no relacionamento, embora várias outras funções tenham sido adicionadas ao aplicativo com o passar do tempo. Sim, o WhatsApp ele possui o WhatsApp Pagamentos, ele possui a ligação, ele possui o status. O status. É que eu sempre confundo quando eu vou falar status e stories, tá? Eu sempre confundo quando eu vou falar isso. Mas ele possui todas as outras formas de comunicação. Sim, ele possui, mas o foco dele sempre foi a troca de mensagens e o relacionamento, entendeu? Ele surgiu com isso, com o intuito de ser um chat, entendeu? Vamos lá, Instagram. O foco dessa rede social é totalmente visual, entendeu? Sim, a gente pode a gente pode colocar texto no vídeo, a gente pode escrever a legenda, mas ainda assim o foco é totalmente visual, seja por imagens, seja por um vídeo, entendeu? Ainda que possibilite legendas extensas nas suas publicações e textos nos seus vídeos e fotos. Então, quando a gente vai produzir texto para cada uma dessas redes sociais, a gente tem que ter o foco no propósito daquela rede social. Se o WhatsApp é a troca de mensagens, é o relacionamento, então quando a gente vai produzir um texto, a gente não só escrever um texto e não esperar uma resposta da pessoa. A gente tem que desenvolver isso, entendeu? Quando a gente termina o texto, a gente já tem que deixar aberto para que a pessoa responda a gente. Quando a gente vai produzir para o Instagram, a gente já tem que pensar que aquilo tem que ser visual. Então, por mais que você goste de escrever, pense primeiro em como você pode colocar uma imagem de impacto. E aí, em cima daquela imagem, ou daquela fonte que você utilizou, entendeu? Utilize cores que chamem a atenção, coisa e tal, por causa que aí você está pensando em produzir texto para aquele local, para aquele suporte. Mais exemplos de redes sociais. TikTok. Uma das redes sociais de maior crescimento nos últimos anos é focada em vídeos curtos de temas diversos. Você tem ali vídeos que duram alguns minutos, né, pouquíssimos, e o alcance tem que ser imenso. Mas tudo tem que ser assim, tem que ser muito dinâmico, muito grandioso até, algo que chame a sua atenção, dinâmico, rápido, para você assistir e entender a mensagem logo de cara. LinkedIn, voltada totalmente para o mercado de trabalho e o uso profissional, nela é possível fazer posts de vagas e também de textos, a maioria deles sobre desenvolvimento pessoal e profissional. A gente sabe nisso, né? A gente está falando de um local de escrita formal, entendeu? Assim, pode ser uma escrita formal ou um meio termo. Totalmente informal não é lá muito comum, certo? Porque a gente está falando de um ambiente profissional. Twitter. Seu objetivo é possibilitar o registro e compartilhamento do dia a dia do usuário, limitando as publicações a 280 caracteres. A gente sabe, né, que por muito tempo o Twitter foi limitado a 140 caracteres, então as pessoas aprenderam a falar pouco, mas falar algo que fosse relevante. E agora são 280 caracteres. Mas é isso, a gente tem que pensar quando vai publicar, quando vai escrever texto para Twitter, em passar a informação assim da forma mais curta possível, entendeu? Porque se vocês forem pesquisar microcontos, é basicamente essa a ideia. É você passar uma história, é você passar uma informação de forma resumida. É basicamente como se você só escrevesse títulos. Pinterest. O Pinterest. Trata-se de uma plataforma de busca de imagens e vídeos, portanto, de conteúdo totalmente visual, possibilitando a criação de pastas e interações por meio delas. No caso aqui no Pinterest, ele funciona quase como um Google Imagens, né? Aliás, por vezes é mais fácil você pesquisar pelo Pinterest do que pelo Google Imagens. Por causa que ele é uma ferramenta de busca de imagens e vídeos. Então você vai lá, você vai digitar, dica. Sempre que vocês forem buscar alguma coisa, principalmente se for imagem, pesquisem em inglês, por causa que você vai ter muito mais resultados assim, já que é a língua mais falada no mundo. Se você não sabe inglês, abre o Google Tradutor, digita lá o que você está procurando, copia e cola no buscador. Você vai conseguir muito mais resultados assim. E dica: se ainda assim você não achou o resultado que você quer, procure em outras línguas, mas sempre procure nas línguas mais faladas no mundo, entendeu? Procure em espanhol, procure em inglês, são as línguas que eu costumo pesquisar. Mas você ainda pode pesquisar também em mandarim, por exemplo. Sei lá, talvez você ache o que você está procurando. Vamos lá, simbora. E aí você se pergunta: posso escrever então?
A gente já sabe, vamos voltar aqui, a gente já sabe as técnicas, né, de escalabilidade, a gente já, escaneabilidade, a gente já sabe as técnicas para poder, digamos assim, descobrir qual linguagem que a gente vai utilizar, se é formal, se é informal, se é meio termo. A gente sabe que tem que conhecer o nosso público, que tem que conhecer a plataforma. A gente já sabe quais são, digamos assim, o objetivo, né, de existência de cada plataforma, de cada mídia social, né, sabe diferenciar o que é mídia, o que é rede social, né, se é de entretenimento, se é de nicho, coisa e tal. Mas como eu posso escrever? A gente vai descobrir isso agora. Olha lá, voltando aqui. Storytelling. Conte a sua história. Vocês provavelmente já devem ter visto isso em algum lugar, né? Falando sobre storytelling. E a gente vai descobrir agora o que é. Storytelling é a arte de criar histórias. Ou seja, de contar uma boa história. Peraí, deixa eu mudar aqui. Pronto, vai ficar mais fácil de ver assim. É a arte de criar histórias, de contar uma boa história. Ferreira Sem Data, página 25. Criar uma narrativa, que não exatamente precisa ser uma história de cunho ficcional e literário, tá? Mas saber trabalhar o seu assunto de modo a confeccionar um relato que atraia a atenção, logo no título e na introdução do seu texto, e se conecte com o seu leitor, durante o desenvolvimento da produção textual. Então é isso. Quando a gente fala de storytelling, a gente está falando de você pegar o assunto que você vai trabalhar e trabalhá-lo de uma forma que ele seja uma história, entendeu? Você cria a introdução, você cria o desenvolvimento e você cria a conclusão da sua história, entendeu? É tipo o começo, meio e fim que a gente conhece nas histórias narrativas, nas histórias ficcionais. Só que aqui não é uma história ficcional. É a história que você resolve contar, entendeu? A forma com a qual você deseja falar sobre um determinado assunto. Você precisa atrair a atenção do teu leitor. Você precisa se conectar com ele, fazer com que ele sinta emoções e queira continuar aquela história constantemente. A gente vai ver mais sobre isso no slide seguinte, que a gente vai ter um exemplo lá muito bem trabalhado isso. Segundo Ferreira, Sem Data, página 25, contar uma boa história ativa partes do cérebro que estão ligadas à visão, à audição, ao paladar e ao movimento, influenciando, assim, o leitor a se envolver ou não com o seu texto/conteúdo. Como assim? Dependendo de como você descreve um ambiente, você começa a visualizar ele. Dependendo de como você descreve um som, você começa a escutar aquele som. Dependendo de como você descreve uma comida, você começa a sentir o sabor daquilo. Dependendo de como você descreve uma dança ou algo assim do tipo, entendeu? Ou então um desconforto corporal, a pessoa começa a sentir aquilo no corpo dela, entendeu? E conforme ela vai se sentindo daquilo, ela vai se conectando sem nem se perceber, entendeu? Quando ela vê, ela já está envolvida na tua história, ela já está envolvida no texto que você produziu e ela quer saber mais, ela quer saber até onde vai dar aqui. Vamos ver lá, ó. Aqui, vocês estão vendo essa foto? Eu peguei isso aqui do post da Mestre da Revisão, né? Do perfil Mestre da Revisão. Essa aqui é a Arielle. E aí ela escreveu esse post aqui. Vamos acompanhar. Veja bem a Ari de abril de 2019. Parece que está tudo bem, mas não está. Já coloca isso aqui, parece que está tudo bem, e principalmente mas não está, ela está atraindo a sua atenção, entendeu? Então ela já começou com essa parte aqui que a gente fala, ó, atrai a atenção, se conecte com o seu leitor, entendeu? Ela já atraiu a sua atenção. Agora vamos ver como que ela vai conectar? Vamos lá. Ela tirou 15 dias de férias pela primeira vez em 4 anos. Ela percebeu o trabalho, ela percebeu que o trabalho estava sugando todas as suas energias. Ela está assustada porque viu que as pessoas são descartáveis no trabalho dela. Ela percebeu que não adianta vestir a camisa da empresa. Ela já está com 33 anos e começou a achar que não quer passar o resto da sua vida naquele trabalho. Ela entendeu agora que seus filhos estão crescendo e que não está aproveitando a vida. Ela está cheia de contas que não consegue pagar. Viajar nas férias? Não. Ela nunca pode sonhar com o salário que ganha. Ela pensou numa forma de ganhar um dinheiro extra. Ela criou umas redes sociais para vender revisão de texto. Ela está morrendo de vergonha de aparecer. É que ela não tem nenhuma estrutura, só uma mesa velha no quarto e um notebook literalmente caindo aos pedaços. Vocês estão vendo a construção que tá aqui? Ela está se conectando com o leitor dela, mostrando assim, a vida dela está um caos e ela se sente muito insegura. Quem não sentiu que a sua vida está um caos e que você está extremamente seguro? Mas aí você tem uma ideia de dar um passo à frente. Todo mundo tem essa sensação.
Então aqui ela está contando a história dela, de como ela modificou a vida dela, mas ela está se conectando com você. Ela tá fazendo um post aqui, a gente vai ver como ele vai fechar, mas ela está se conectando com você aos poucos. Ela está pegando aquilo que você tem em comum, aquele sentimento de insegurança que todo mundo já sentiu um dia, e está explorando ele. Bem aos poucos, contando realidades do que ela passou. Olha lá. Ela diz que não, mas ela tá com medo mesmo é do julgamento dos outros. Ela colocou uns anúncios e ficou assustada. É que ela conseguiu fechar serviços e ganhar mais que o salário dela. Ela realmente amou trabalhar em casa, ganhando beijos e abraços dos filhos o dia todo. Agora ela chora quando pensa que precisa voltar para o trabalho que não ama mais. Mas ela ainda se sente culpada por não valorizar o concurso público em que ela passou. Ela também acha que pelo menos aquele saláriozinho todo mês é certo. Ela só pensa assim porque não consegue sequer imaginar que o bico que ela criou pode ser um negócio lucrativo. Ela só criou as redes e fez anúncios. Ela nem pensou em cuidar desse bico como um negócio de verdade. Ela nem pensou numa divulgação realmente estratégica. A verdade é que ela não quer mesmo arrumar muitos clientes, porque ela já tem muito trabalho. A verdade é que ela não quer mesmo arrumar muitos clientes, porque aqui eu estou voltando, né? Desculpa. Ela precificou errado. Ela cobra por página. Do jeito que ela atende, vai acabar levando calotes. Ela acha que é teoria, mas duvida que consegue viver de revisão. Ela nem sabe por onde começar a fazer isso. Imagina quando ela descobrir como faz. Ela só não vai ter um negócio de revisão rentável. Ela não só vai ter um negócio de revisão rentável, como vai ajudar muita gente a fazer o mesmo. Fim da história, você conhece. Vocês viram? Vocês prestaram atenção? Como que ela foi construindo o pensamento, digamos assim. Eu tô passando por um caos na minha vida, mas eu preciso trazer uma transformação. E aí ela começa a pensar nessa transformação. Aqui ela começa, ó, ela pensou em ganhar um dinheiro extra, quando ela começa a pensar numa transformação, certo? Ó, só para quem quiser uma dica aqui, faz uma pesquisa sobre a jornada do herói. Vocês vão entender mais como é que funciona esse negócio de storytelling. Só um instante, gente, peraí, deixa eu beber um pouco de água aqui. Então, pesquisem sobre jornada do herói e vocês vão entender melhor como que funciona o storytelling. Mas aqui, ó, primeiro ela mostra um problema, uma coisa que ela precisa resolver. Depois ela mostra como ela vai enfrentar isso, entendeu? E aí ela começa a mostrar os desafios aqui. Ó, ela só pensa que não consegue sequer imaginar que o bico que ela criou pode ser um negócio lucrativo. Ela coloca aqui como um problema, por exemplo, tá arrumando cliente. O que, por exemplo, seria uma solução para muita gente, não é uma solução para ela, por conta que arrumar clientes a deixa assustada. Mas ainda assim, ó, ela coloca que ela precificou errado, que ela pode levar calote. Que são todos pensamentos que passam pela nossa cabeça quando a gente começa algo novo, quando a gente começa um novo empreendimento. E, peraí, gente, só um instante. Bateria que tava acabando aqui. Pronto. E aí, no final, ela fala que ela não só vai ter um negócio de revisão rentável, como vai ajudar muita gente a fazer o mesmo. O fim da história você conhece. Coloca isso aqui, ela tá colocando um gatilho mental, né? Um gatilho mental não. Ela tá colocando uma chamada para ação, né? Uma call to action. Sem nem falar para você fazer isso ou fazer aquilo. Quando ela fala que o fim da história você conhece, quando ela fala que ela vai ajudar muita gente, você fica curioso para saber assim. Sim, ela vai ajudar muita gente. Você vai acabar clicando no perfil dela para poder saber. E aí, quando você clica no perfil dela, você descobre que ela tem uma comunidade de revisores, que ela tem cursos na área, assim, cursos para que outros revisores possam fazer, entendeu? Então você acaba descobrindo mais sobre o negócio dela, entendeu? Eu achei esse post genial com a forma que ele vai construindo. E lembra que a gente falou sobre escaneabilidade? O Instagram não possibilita que você coloque texto em negrito. Mas ele por si só já alinha o texto, né, à esquerda, então ele já facilita nesse ponto. E olha como que ela colocou aqui. São parágrafos de 2 linhas e sempre tem um espaço entre um parágrafo e outro. Sempre tem um espaço entre um parágrafo e outro. Porque isso é facilitar a escaneabilidade do texto. Outra forma aqui, ó. Metodologia ICC. Criada pela copywriter e professora Roberta Santos no Instagram RobertaSVL, da Você Ligado. Você Ligado é uma agência de copywriters. O método impacta, conecta, converte.
visa dar dicas de uma estrutura para o desenvolvimento de um texto persuasivo que, no final, alcança seu objetivo, a venda. Em outras palavras, é algo semelhante ao Introdução, Desenvolvimento e Conclusão, que aprendemos na escola, mas aqui ele está aliado às boas práticas do marketing e principalmente do copywriting. Impacta, conecta, converte, introdução, desenvolvimento e conclusão. Acho que já deu para entender como que divide mais ou menos essa estrutura, né? Vamos lá. Aqui ela impacta, porque ela colocou um título que você entende. Ela colocou um título, uma introdução que chama a sua atenção. Aqui ela está conectando, por causa que ela está vendo. Ela tem um medo que você também tem. Você está se conectando com ela nesse medo. Ela tem aqui inseguranças, ela tem uma ideia, todos os sentimentos que todos nós já passamos. No final ela converte quando ela fala assim, ela não só vai ter um negócio de revisão rentável, como vai ajudar muita gente a fazer o mesmo. Quando ela fala ajudar muita gente a fazer o mesmo, e fala o fim da história você conhece, ela está mostrando que ela conseguiu atingir esse objetivo e que se você for atrás de saber mais sobre a história dela, de clicar no perfil dela, você vai conseguir fazer a mesma coisa também. Foi quando ela converteu esse post em uma venda, entendeu? Vamos lá, saber mais da metodologia ICC. Nessa metodologia, o título e a introdução do seu texto devem impactar o seu leitor, chamar a atenção dele e, assim, fazê-lo parar o que está fazendo e dedicar um pouco do seu tempo àquela leitura. Lembra quando a gente falou de pensar no tempo do seu leitor? No tempo que ele está levando no tempo que ele vai gastar para ver aquilo ali? Digamos assim, respeitar o tempo dele? É exatamente isso. Você tem que chamar a atenção dele no título e na introdução do seu post para que dali em diante ele siga, entendeu? Ele siga com a leitura e não só parte para cima, não só continue vendo outros textos na internet, outros posts na internet. No desenvolvimento do texto, a parte do meio é onde o seu leitor irá se conectar com aquele escrito, despertando a história, despertando a curiosidade, demais emoções para prosseguir com a leitura e descobrir o fim da história. Ou seja, o desenvolvimento dele é aquele momento da conexão, sabe? Introdução e título impacta, desenvolvimento conecta a relação, a trabalhar as emoções do seu leitor, e já no encerramento, no parágrafo final, é onde deve ser aplicada a chamada para ação, a Call to Action, CTA, fazendo com que o leitor tome a atitude que você, produtor daquele texto, deseja que ele tome. É na chamada para ação que vai converter para o seu objetivo naquele texto final, entendeu? O seu objetivo é que te sigam, o seu objetivo é que compartilhem aquilo, o seu objetivo é vender um texto, o seu objetivo é que te respondam, entendeu? Então é ali no final, no último parágrafo, que você vai colocar aquilo. Por exemplo, uma forma de você trabalhar com que te respondam é você colocar uma pergunta, entendeu? Faça de fato uma pergunta para o seu público. Quando você fala, lá no começo, lembra que a gente falou que mostra que você se importa com o seu público? Em outra aula a gente também falou isso, mostra que você se importa com o seu público. Quando a gente coloca lá, esse post te ajudou? Ou então, me conte uma experiência sua também. Você está estimulando com que ele comente no seu post, que ele tome a ação que você pretende para aquilo. E é isso, minha gente, acabamos a nossa quinta aula. E amanhã temos na aula 6. Ó, vamos lá. Não se esqueçam que também tem questionário nessa aula. Ó, vocês estão respondendo os questionários? Respondendo o questionário de ontem? De anteontem? E de todas as outras aulas? Não se esqueçam de responder os questionários. Pega o código aqui embaixo, coloca no Kahoot, responda. São 10 questões de múltipla escolha e verdadeiro ou falso. Vocês têm 1 minuto para responder, super facinho, ó, mamão com açúcar para vocês, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no curso, não se esquece de pegar o link aqui embaixo na descrição, Google Forms, vai abrir o Google Forms, vai colocar os seus dados lá e no final desse curso você vai ter um certificado com seu nome lindão para você colocar no teu currículo, certo? As inscrições terminam amanhã, então depois não vai dar. Eu vou fechar o curso, assim, a última aula vai ser amanhã, mas vocês vão ter uma semana para poder assistir às aulas, para poder enviar dúvidas, para poder falar comigo lá nos grupos do WhatsApp e do Telegram, tá bom? Então, se assistiu essa aula, teve alguma dúvida? Vocês podem... Peraí, só um instante, gente. Se assistiu essa aula, teve alguma dúvida? Manda no Instagram, manda no Instagram não. Manda no Telegram, manda no WhatsApp, fala aqui nos comentários desse vídeo e vai ser um prazer responder a vocês. Amanhã nós teremos a nossa última aula
que será incrível por causa que nós vamos ver várias ferramentas que vão ajudar vocês a escreverem melhor, que vão ajudar vocês a descobrir, digamos assim, novas palavras, novas formas de escrita, sanar dúvidas de vocês também sobre escrita, as ferramentas que vão ajudar isso, tá bom? Então, muito obrigada por assistir. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Muito obrigada por assistir. Não percam amanhã a nossa última aula, né? Uma aula quase que de formatura desse curso. E nós vamos ver ferramentas de escrita para ajudar na produção de textos. Agora sim, bora aqui. Peraí, gente, só um instante que conforme eu mudei o botão aqui. Pronto. Agora sim, as referências da aula de hoje, vocês conseguem ver aí. Utilizamos e-books, que nem a gente já tinha utilizado antes. Utilizamos links e livros para vocês poderem assistir e consultar tudo na internet. Tá bom? É isso, por hoje é isso. Ficamos por aqui. Muito obrigada por assistir essa aula. Beijo, até amanhã e tchau!